Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mirelle e, junto com o Gustavo e a Camila, na aula de hoje vamos discutir a respeito dos resíduos sólidos, propondo ideias e receitas para dar um novo destino ao seu lixo. Mas primeiro, vocês sabem o que são resíduos sólidos? Resíduos sólidos são todos aqueles materiais produzidos em residências, comércios, indústrias, atividades agrícolas e hospitais. Ou seja, todos aqueles resultantes da atividade humana em sociedade, os quais chegaram ao fim da sua vida útil e por isso acabam sendo descartados. Esses materiais podem ser classificados da seguinte maneira: inorgânicos, que incluem todos aqueles de origem animal ou vegetal, como folhas, galhos e restos de alimentos; irrecicláveis, que são os que podem ser transformados em novos produtos e voltar para o consumidor, como os derivados de plástico, papel, metal e vidro; os rejeitos, que são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Em outras palavras, seriam os materiais que não podem ser reutilizados, como lixo do banheiro, bitucas de cigarro e material radioativo. E por fim, existem os perigosos, todos aqueles que apresentam riscos à saúde pública, aumentando a incidência de doenças ou mesmo risco ao meio ambiente. E nessa classe estão as pilhas, baterias, materiais hospitalares e também os radioativos. Bom, uma vez descartados, esses resíduos podem ter três diferentes destinos: ir para lixões, aterros sanitários ou a reciclagem. Vocês conhecem a diferença entre lixões e aterros sanitários? Os lixões são áreas de descarte de lixo a céu aberto, sem nenhum controle, planejamento ou medidas de proteção ao meio ambiente. E dessa forma, os resíduos são simplesmente amontoados em áreas que normalmente são distantes dos centros urbanos. E como não há nenhum critério sanitário de proteção, normalmente esses depósitos resultam na contaminação da água, do solo, do ar e também dos lençóis freáticos, além de ser um local bastante propício para o desenvolvimento de patógenos e para a atração de vetores de inúmeras doenças, como as moscas e os mosquitos. E entre as doenças provenientes desse acúmulo do lixo, podemos destacar a dengue, a febre amarela, leptospirose, giardias, cólera e inúmeras outras. Mas e os aterros sanitários? Eles são áreas preparadas e controladas para o recebimento do lixo, onde o solo é nivelado e impermeabilizado com argila e mantas de PVC, para que aquele chorume, o líquido preto produzido pelo lixo, não entre pelo solo e contamine as águas subterrâneas. E além disso, esses locais eles contam com o monitoramento da decomposição e sistemas de drenagem de líquidos, que são tratados e podem ser devolvidos na natureza sem nenhum risco. E além disso, existem sistemas de captação de gases como o metano, os quais muitas vezes são até reaproveitados economicamente, por exemplo, na geração de energia através do biogás. Bom, nós já conversamos sobre duas possíveis formas de descarte dos resíduos. Vocês se lembram qual é a terceira? A última forma de descarte que veremos é justamente a reciclagem. A reciclagem faz parte da estratégia conhecida como política dos 5 R's, que inicialmente, quando a ideia foi proposta, se tratavam de apenas 3 R's e hoje em dia acredito que já existam mais, mas na aula de hoje trataremos apenas dos 5. Essa política visa reduzir a produção de resíduos sólidos no nosso planeta, através de ações de educação ambiental capazes de construir valores para que cada um de nós mudemos a nossa forma de consumo e também a visão sobre o descarte do lixo. E assim, seria possível conservar os recursos, garantindo acesso a eles pelas futuras populações, pelas futuras gerações, que é justamente o conceito de sustentabilidade. Usar os recursos conscientemente sem prejudicar o bem-estar futuro. E esses 5 R's consistem em repensar, que se trata do início da mudança, em que devemos refletir sobre as nossas práticas em relação ao meio, como por exemplo quanto consumimos, como descartamos e por aí vai. O segundo seria recusar, que está associado ao ato de pensar se realmente estamos necessitando daquilo que consumimos,
bem como se estamos ou não consumindo de empresas preocupadas com o ambiente. Ou seja, seria ir contra ao consumismo, né? Que é essa aquisição de bens em excesso, né? Para além daquilo que a gente necessita. O terceiro é reduzir, que também faz referência ao consumismo, mas principalmente ao ato de poupar, de economizar recursos, por exemplo, a água potável, um recurso que é limitado e que ainda é utilizado de forma indiscriminada. O quarto é reutilizar, que é o ato de utilizar novamente os produtos que seriam descartados, por exemplo, algumas embalagens. E o último é reciclar, que vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto. O termo reciclagem vem da junção de duas palavras da língua inglesa, que é o re mais o cycle, que significa repetir o ciclo. Então, como o próprio nome diz, a reciclagem se trata do processo de transformação de um resíduo, que anteriormente foi descartado, em um novo insumo ou produto. E dessa forma, há uma diminuição na quantidade de lixo produzido, evitando que ele seja descartado incorretamente e leve à poluição ambiental. Além disso, a reciclagem impede a retirada cada vez maior de materiais da natureza e promove um grande número de empregos, contribuindo para a promoção do desenvolvimento sustentável. Essa reciclagem surgiu há bastante tempo como uma forma de tomada de consciência da população sobre os problemas ambientais e ganhou ainda mais força principalmente com o aumento da produção de lixo e da incidência de doenças, que necessitaram da ação de ações mais concretas para remediar essa situação. E foi durante a Revolução Industrial que a reciclagem passou a ser adotada em larga escala, principalmente por países desenvolvidos, que produziam muito lixo e dispunham de pouca matéria-prima. Além disso, a reciclagem passou a ser vista como uma solução para os problemas ambientais, bem como para a economia, já que aumentava a oferta de matéria-prima. E vocês sabiam que existem alguns tipos de reciclagem? O primeiro é a mecânica, que ocorre a partir do recolhimento dos materiais, que são prensados e moídos, produzindo grânulos que serão reutilizados. O segundo tipo é a energética, que envolve a incineração dos materiais, gerando gases que são reaproveitados para a geração de energia em indústrias termoelétricas. E por fim, existe a reciclagem química, onde há uma mudança no tipo de material reciclado. Normalmente acontece através do aquecimento, gerando combustíveis, óleos e gases. Ok,